Olá aí, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Eijas Passos, pela infinita misericórdia do Senhor, sou servo de Deus Altíssimo e venho aqui nessa oportunidade compartilhar uma palavra, trazer uma palavra que fala sobre obediência à palavra de Deus, obediência aos mandamentos do Senhor, que realmente o que gera a obediência da palavra do Senhor nas nossas vidas, assim como temos a lei dos homens e devemos obedecer, foram homens instituídos para elaborar leis, para que possamos viver, numa sociedade de forma harmônica. Assim, Deus também elaborou umas leis para que possamos viver bem com o nosso próximo e também com Deus. E a obediência a lei de Deus, a palavra de Deus, gera umas consequências em nossa vida. E eu gostaria de falar justamente sobre isso nessa oportunidade, sobre a obediência à palavra de Deus. É aquilo que faz a diferença, o que realmente faz a diferença no reino de Deus, no mundo espiritual, é a obediência à palavra do Senhor. Então vamos lá para 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que justamente é uma palavra muito conhecida ali, uma palavra dirigida ao rei Saul, que ele havia recebido uma ordem de Deus para cumprir uma missão, executar a palavra de Deus, fazer cumprir a palavra de Deus sobre um povo, uma nação. E Deus tinha dado uma ordem que aos nossos olhos parece até uma ordem assim cruel, de eliminar um povo, mas é Deus que está mandando. Então Deus estava dando essa ordem para ele para cumprir, eliminar aquele povo, mas ele queria agradar o povo, não queria ficar mal com o povo. E às vezes é o que acontece com muitos de nós não queremos ficar mal com as pessoas, é a política da boa vizinhança. Eu não quero ficar mal com o meu vizinho, com o meu colega, com isso, aquilo. Eu prefiro ficar mal com Deus do que ficar mal com as pessoas. É que o rei preferiu agradar o povo do que agradar a Deus. E aqui a palavra do Senhor fala assim, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, que fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e a culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Aí vamos ficar aqui nessa parte. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Deus, quando ele dá uma ordem, ele quer que venhamos obedecê-la na íntegra. Podemos de repente fazer parte, cumprir parte da palavra, mas aqui no caso do rei Saul, ele tinha recebido uma ordem para executar uma nação que havia feito uma covardia com o povo de Israel, quando eles estavam seguindo para a terra prometida, haviam saído do Egito, e eles vieram por trás ali fazendo uma maldade, e Deus tinha falado que eles seriam exterminados. E aqui Deus dá essa ordem a Saul para destruir aquela nação, para destruir aquele povo. Desde o menino a ordem foi essa. Deus mandou ele destruir, fala assim: vai pois agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupe. Porém matarás o homem, a mulher, o menino e a criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Mata tudo. Essa foi a ordem do Senhor para Saul. E Saul foi e aparentemente começou a executar a ordem do Senhor, mas na luta ali ele poupou os gados, poupou ali as ovelhas, os animais, e poupou a Agag,
Aí fala assim, ó, no versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e do boi, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que se havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, as coisas vis e desprezíveis destruir. A ordem do Senhor foi o quê? Matar e destruir. E o Senhor fala para Samuel que havia se arrependido de Saul, porque ele não havia executado, cumprido a palavra do Senhor. Então, a obediência é justamente que faz a diferença. Então, Deus mostra que os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, aquilo que tentamos fazer para impressionar Deus, não tem nenhum valor se nós não tivermos em obediência à palavra de Deus. E Saul foi rejeitado como rei, justamente por causa disso, porque não obedeceu a Deus na íntegra. E às vezes a gente obedece uma parte do mandamento, os outros não. A gente faz uma parte, outra não. Mas nós devemos obedecer na íntegra a palavra do Senhor. A obediência é que faz a diferença realmente na palavra de Deus. E o que essa obediência gera nas nossas vidas? Ela gera honra, bênção, fundamentos espirituais. E o resultado maior de tudo isso é o quê? A vida eterna. Então, a obediência traz o quê? Primeiramente, honra. Que a palavra do Senhor fala em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, que fala que aos que me honrarem, honrarei. Então, quando a gente obedece a palavra do Senhor, quando a gente pratica a palavra do Senhor, a gente está honrando ao Senhor. Quando tudo colabora para que venhamos desobedecer a palavra de Deus, mas decidimos obedecer. Saul, ele preferiu o quê? Agradar o povo. Ele fala assim, mas o povo tomou do despojo, aqui no versículo 21, fala assim, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí Samuel fala que Deus não precisa de sacrifício, de oferta, ele só quer o quê? Obediência. A obediência traz o quê? Bênção de Deus. Todos nós queremos bênção, todos nós queremos ser honrados por Deus. Quem não quer a honra do Senhor? Mas é preciso o quê? Obedecer. Aqui no início desse livro, teve um sacerdote que ele desobedeceu a Deus. Por quê? Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Ele não repreendia os seus filhos que viviam uma vida ímpia. Era até sacerdote, até ali serviam a Deus no templo, mas eram ímpios, eram filhos de Belial. E aqui o sacerdote ali foi rejeitado. Ele merecia a bênção, mas ele foi rejeitado justamente porque não honrou a Deus. Então Deus, ele não obedeceu aquilo que Deus manda, e o mandamento do Senhor é disciplinar o filho. Então o pai que não disciplina o filho, a gente vive numa geração onde os pais não têm mais autoridade sobre os filhos, estão perdendo a autoridade sobre os filhos, de disciplinar, de repreender, de castigar. Não é espancamento, não é isso, mas a disciplina, isso é bíblico, isso é de Deus. Mas hoje a lei dos homens tem mudado, que os pais estão perdendo a autoridade. Hoje um filho, se quiser mudar de sexo, ele come, vive debaixo do telhado do pai, da mãe, depende do pai para tudo, mas pode decidir o destino da sua vida, pode decidir fazer uma operação para mudar de sexo, e o pai e a mãe não podem falar nada. Aí tá o quê? Eles não estão obedecendo a palavra de Deus, porque eles são autoridade de Deus, eles têm autoridade para dizer não. Mas o pai hoje, a mãe, vai preferir o quê? Honrar a Deus? Então aqui o sacerdote, a obediência traz o quê? Honra. E o sacerdote ali, como Saul, não honrou a Deus em disciplinar os seus filhos, em orientar os seus filhos. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Aí Deus traz essa palavra para ele, fala assim, ó, no 1 Samuel
2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honrarem, honrarei. Porém os que me desprezarem serão o quê? Desmerecido. Até tinha merecimento na honra, mas perdeu aquele merecimento. Ele era um sacerdote, ele tinha direito de ser honrado, mas perdeu essa honra. Por quê? Honrou mais os filhos do que a Deus e não repreendeu os filhos. Os filhos agiam de forma ímpia dentro da casa de Deus, desprezavam a oferta do Senhor e, devido a isso, ele perdeu a honra. Então, primeira coisa que a gente, em obediência à palavra do Senhor, a gente recebe que a honra de Deus, que é diferente da honra dos homens. Existe a glória dos homens, a honra dos homens e a honra de Deus. Então, primeira coisa que a obediência gera em nossas vidas, a honra. Segundo, as bênçãos de Deus. Deuteronômio fala, se obedecermos, Deuteronômio 28, elas virão e nos alcançarão. Eu gosto muito desse texto, é um texto tremendo da palavra do Senhor, que muitos pregadores usam, bem conhecido, fala assim, se atentamente, Deuteronômio 28:1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e por aí vai. São várias bênçãos. Então traz o que? João 14, eu não vou ler porque é bem extenso, mas é uma palavrinha bem simples, então não quero me estender muito. Mas a obediência à palavra do Senhor traz o que? Bênçãos. Elas virão e nos alcançarão. Agora, ó, o Senhor, aí no versículo 7 fala, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, por 7 fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que tocares. Aí fala assim, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para derramar chuva sobre a tua terra no seu tempo e para abençoar as obras de suas mãos. Então a obediência, ela gera honra, ela gera o que? Bênçãos, amém? Mas também gera o que? Desonra, se não obedecermos, e maldição. Aqui nesse mesmo capítulo, se nós continuarmos a ler aqui do versículo 15 em diante, as maldições para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Se eu não estou debaixo da bênção, eu vou gerar na minha vida o que? A maldição. Então, a palavra do Senhor também, a obediência à palavra do Senhor gera na nossa vida o que? Fundamento, estrutura, alicerce espiritual. Lá em Mateus 7 fala, o Senhor, né, com a parábola ali, ele ministrando ali no Sermão do Monte, e ele fechando aquele sermão, aí para concluir ele fala sobre dois tipos de pessoa, aqueles que ouvem a voz do Senhor e pratica, obedece, e aquele que não ouve e não pratica. Então fala assim, ó, Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a nossa rocha? Jesus Cristo é a rocha, a pedra angular, amém? Ele é a nossa rocha. Aí fala assim, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a obediência à palavra de Deus nos dá o que? Estrutura, fundamentos para passar por toda e qualquer situação, toda adversidade. O Senhor vai nos fortalecer para passar. O apóstolo Paulo, ele cita essa passagem que eu amo muito, lá em Filipenses, que quando nós obedecemos, nós ganhamos um tipo de estrutura, uma maturidade espiritual, que ainda que tudo esteja desfavorável, você continua crendo que Deus está no controle. Fala assim, Filipenses 4:10, fala assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor,
porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias tenho o que? Experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que obedece a palavra do Senhor, ele é fortalecido, ele é firmado, ele ganha fundamento, base para poder passar por toda e qualquer situação. A gente vê que tem pessoas que quando perdem uma família, ficam desesperadas, perdem o emprego, se desesperam. Tem gente que chega a se suicidar de tamanho desespero que a pessoa fica, chega a um nível tão grande que certa feita eu conheci um senhor que ele era dono de uma farmácia ali lá em Bangu, perto do local muito conhecido ali em Bangu, chamado Buraco do Fainha. Existe uma passagem ali debaixo da linha do trem e é um local ali bem conhecido pelos moradores ali de Bangu, de onde eu era, onde eu morava, né? Hoje eu sou macaense, com muito orgulho. Sou carioca da gema, mas hoje me considero macaense. E um orgulho santo, orgulho não é de Deus. Amém? Aí tinha uma passagem ali, ele tinha uma farmácia ali, um senhor bem conhecia. E o negócio dele começou a dar ruim, o negócio começou a desandar. Eu sei que ele teve que ser internado num hospício, ele ficou pirado, não ficou legal, ele estava tentando até se matar. E teve que ser internado, e depois de muito tempo ele conseguiu se erguer. Tu vê que aquilo que era, tipo assim, o sustento dele foi tirado, e o homem, e essa pessoa ficou em desespero, tinha até desistido da vida. Então, para você ver, porque ele não estava bem fundamentado, não tinha uma maturidade, um fundamento para poder entender que a vida, sim, não são só rosas, mares, os momentos difíceis virão. A palavra do Senhor fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a obediência à palavra do Senhor, ela nos dá essa estrutura, porque sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor reina, entendeu? Que tudo vai passar, o deserto, as provas, as dificuldades irão passar e a bênção chegará. Então, a obediência à palavra de Deus traz o quê? Honra, bênção e estrutura, né? Fundamentos. Amém? E a palavra do Senhor também, eu poderia citar os exemplos bíblicos disso, de pessoas que estavam bem fundamentadas em obediência à palavra do Senhor. José é um exemplo que eu amo muito, a história de José, um homem ali que honrou a Deus, honrou seu patrão, e Deus honrou. Deus o que o tirou do cárcere por obediência a Deus. Ele não pecou contra o seu patrão, não adulterou com a mulher do seu patrão, né, do seu senhor lá de Potifar, e por causa disso ele foi injustiçado, né? Ele falou: faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Qual maldade você se aproveitar, sabe, da confiança do teu chefe, ir lá e roubar? A gente vê isso aí em empresas que a pessoa recebe um cargo de chefia e está ali, e o patrão deposita aquela confiança lá num gerente, num diretor, e daqui a pouco o diretor, o gerente vai lá e dá uma pernada, o patrão monta uma outra empresa no mesmo ramo para quebrar e rouba os concorrentes, né, os clientes do seu patrão, trazendo para si, deixando o seu patrão que depositou uma confiança a ver navios. Então José, ele foi fiel, honrou seu patrão e honrou a Deus, em obediência à palavra de Deus. Foi injustiçado, foi para o cárcere, Deus que o honrou. É claro que levou um tempo, mas Deus o honrou. E eu poderia citar também Davi ali, em obediência a Deus, honrou ali Saul, honrou Saul ali como ungido do Senhor. Teve duas oportunidades de pagar com mal a maldade de Saul, que perseguia ele com ciúme, devido à bênção de Deus estar sobre a vida dele, porque ele vivia em obediência. A bênção saiu de Saul, foi para Davi ali em obediência à palavra do Senhor. O que acontecia? Saul com ciúme perseguia, e Deus entregou duas vezes na mão de Davi o seu rei, mas ele honrou o seu rei ali. Não, ele é ungido do Senhor, sabe, honrou. E
Levou um tempo e Deus o quê? O instituiu rei de Israel, mas precisou passar pelo aquele período de perseguição que ele teve que buscar refúgio até nos inimigos da nação de Israel. Então, aí a gente pode citar esse exemplo aí para ilustrar mais isso. Outro exemplo que eu poderia citar, o exemplo de Abraão, que ali a obediência esperou 25 anos a promessa de Deus, que seria pai de muitas nações. Meu irmão, tudo colaborava para ele não crer. Tu imagine hoje em nossos dias, você ser chamado por Deus com 75 anos de idade. Normalmente 75 anos de idade, o pessoal já pendurou a chuteira já faz tempo, e ele foi chamado com essa idade para cumprir a missão do Senhor, de sair da sua terra ali, do meio da sua parentela, e ir para uma terra distante, sabe, que ele nem sabia onde é que era, e ali Deus o faria uma grande nação. Imagine, mas ele obedeceu. E aqui, eu gosto muito dessa passagem aqui em Romanos 4, fala que ele creu contra a esperança, ele obedeceu aquilo que Deus falou, ainda que tudo colaborava para ele não crer, mas ele creu. Assim, ó, Romanos 4,17 fala assim: porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são como que se já fosse. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, né? O amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente certo, convicto de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Então, Abraão é um também dos exemplos que obedeceu à voz do Senhor. E tu imagine você esperar 25 anos, meu irmão, 25 anos a bênção de Deus, e Deus te dá. Aí daqui a pouco Deus te coloca a prova lá no Gênesis 22, não vamos entrar lá porque a gente vai prolongar muito aqui a mensagem. Mas imagine, depois de ter esperado tantos anos, aí Deus permite aquela bênção que você está esperando, e aí Deus pede para que você sacrifique aquela bênção a Deus. Ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, e ali Deus viu que ele verdadeiramente temia o Senhor, que ele amava a Deus, que ele obedecia à voz do Senhor, e ele estava disposto a sacrificar o próprio filho. É claro que Deus não pede sacrifício humano, isso não é de Deus, meu irmão. Isso aí, existem religiões aí que sacrificam crianças, na surdina existe, meu irmão, mas isso não é de Deus, meu. Religião que faz isso aí, meu irmão, se você sabe, mete o pé, sai fora, que não é de Deus, meu. Isso não é de Deus. Aí o que acontece? Ele obedeceu de tal maneira que estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. E Deus ali pôde ver que verdadeiramente ele amava, ele temia o Senhor verdadeiramente, estava disposto a obedecer a ponto de entregar o seu próprio filho. E poderíamos citar também aqui o exemplo de Paulo, meu irmão. Paulo abdicou de toda a glória. Tu imagina tudo aquilo que é glorioso para o homem, para um fariseu da sua época, meu irmão. O cara tinha carta branca para agir em nome da sua fé, para fazer acontecer. Ele, como Saulo, recebia a carta dos sacerdotes lá para fazer acontecer, e tudo aquilo que ele achava glorioso em obediência à palavra de Deus, ele considerou como esterco, sabe, para obedecer, para seguir a orientação de Deus ali, que fez dele, né, que chamou ele para uma grande missão de pregar o evangelho aos gentios, né? E fala assim, ó, se ele fosse para se gloriar na carne, ele poderia se gloriar, né? Aqui no Filipenses 3 fala assim, ó, bem que eu poderia também confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, né, da lei, né, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Meu irmão, por isso que o cara, ele falava, meu irmão, pode me imitar porque eu imito a Cristo. Ele falava isso, olha só, aí fala assim, ó,
Mas o que para mim era lucro, né? Que ele tinha um lucro nessa religiosidade, ele tinha um retorno de toda essa devoção, né? Tem religiões que você tem um retorno, quanto mais você se empenha, você vai ter um lucro, assim como no mundo empresarial, a sua dedicação vai ter um lucro, mas no reino de Deus você tem mais perda, você tem que negar a si mesmo, o seu eu, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Essa é a verdade. O Evangelho, Jesus fala isso: aquele que quiser vir após mim, negue ao seu eu, a sua vontade, aos seus desejos, tome a sua cruz significa morte, e segue a Cristo, meu irmão, caminho de renúncia. Essa é a verdade. Você vai... Tem uma história aí que vai na contramão daquilo que Cristo ensinou, que faz maior sucesso, mas a verdade é essa. Então Paulo fala assim, ó: mas o que era para mim lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, devera considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, né? Refúgio, esterco, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então aquilo que era lucro para Paulo, ele abdicou em obediência ao chamado divino que Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai narrar. Que ele ali, seguindo naquele seu fervor, teve um encontro com o mestre, em obediência ao chamado, ele vai e segue a Cristo. Então abdicou de tudo aquilo que trazia até uma lucratividade para ele, para sua posição como fariseu, para o seu eu, mas ele considerou tudo aquilo como esterco por amor a Cristo. Então quando a gente obedece a Deus, a gente tem primeiramente a honra do Senhor, as bênçãos de Deus, os fundamentos eternos que geram em nós a estrutura para passar por toda e qualquer situação. E Paulo justamente fala sobre isso. Em Cristo posso todas as coisas. Porque a palavra garante isso, que ainda que a gente não entenda, eu às vezes, sinceridade, Senhor, eu fico assim meio reclamando, Senhor, não acho justo devido... Você sabe a sua postura, mas tudo coopera para o nosso bem, ainda que a gente não entenda. Então a vontade do Senhor é sempre boa quando a gente obedece a palavra de Deus, ainda que no momento a gente não entenda aquilo que a gente tem que passar. Imagine Paulo, por obediência a Cristo, o cara sofreu muito. Ele falava: eu levo na minha carne as marcas de Cristo. As marcas de Cristo ele levava no seu corpo, em obediência à palavra de Deus. O cara que perseguia passou a ser perseguido. O cara que fazia tantas coisas contra os cristãos passou a sentir na pele tudo aquilo que ele fazia em obediência. Mas olha hoje a glória, mano. A glória que ele recebeu de Deus, de suas epístolas. 12, né? Diz que Hebreus também ali, não fala o autor ali, mas os estudiosos, especialistas, os mestres dos mestres, os suprassumos do saber, acreditam que seja de Paulo, entendeu? Existem umas outras linhas de pensamento, mas tu vê, tá aí hoje para edificar a igreja. Olha só como Deus o exaltou sobremaneira. Ele em obediência a Deus. E o principal é o que? A vida eterna, meu irmão. Por mais tudo aqui nessa terra vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus não passará. Amém? E aqui, para a gente fechar Romanos 2, da hora aí, vamos fechar aqui Romanos 2, fala justamente sobre isso. E o resultado em obediência à palavra de Deus é o que? A vida eterna. Fala assim, Romanos 2, do 5 ao 11. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, acumularás contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus,
que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem ao quê? A injustiça. Os que desobedecem à verdade e obedecem que é a injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, o judeu primeiro e também o grego. Glória, honra, porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Então, meu irmão, você pode ser o filhinho do mais poderoso dessa terra, meu irmão. Se você não tiver em obediência à palavra de Deus, essa honra, essa glória, essa paz, todos esses bens, essas bênçãos não virão sobre ti, não te alcançarão, meu irmão. Então não adianta, é a obediência da palavra de Deus, sabe, que realmente vai fazer a diferença no mundo espiritual. Então a obediência é verdadeiramente a chave da vitória diante de Deus. Que eu e você vemos cada dia mais não agir como Saul, obedecermos, fazermos a vontade de Deus do nosso jeito. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, mas é segundo a palavra do Senhor. E se você obedecia a palavra de Deus, andava nos mandamentos do Senhor e por alguma coisa, algum motivo, se desviou e hoje está como Saul, meu irmão, servindo a Deus do seu jeito, de qualquer jeito, meu irmão, esse não é o caminho. Desperta logo, volta logo para os caminhos do Senhor, faz a vontade de Deus, abre mão, sabe, de todo despojo que você está conseguindo do teu jeito, meu irmão, tu sabe que isso não é de Deus. Abre mão desses despojos, dessas gorduras, dessas bênçãos que você sabe que não é de Deus, que a gente sabe. Meu irmão, eu vou te falar, eu preferia tá ganhando o que eu ganhava na época que eu comecei a caminhada, meu irmão, que era do que hoje, meu irmão, que eu tô numa condição um pouco melhor do que quando eu comecei a caminhada, meu irmão. Mas a comunhão, o nível é diferente, meu irmão. Então não adianta. Tu pode, aos olhos dos homens, estar de uma forma, mas o que vai contar é como você está diante de Deus, meu irmão e minha irmã. Você que está me ouvindo, você que se afastou e como Saul começou a dar o jeitinho, começou a fazer isso, aquilo que você sabe, meu irmão, que não é de acordo com a palavra do Senhor. Abre mão, meu irmão. Abre mão, minha irmã. E você, abençoado, que nunca decidiu seguir, obedecer os mandamentos de Deus, mas você sabe que esse caminho não é de Deus, meu irmão. Não precisa ninguém falar. Eu sei que o mundo tem aprovado tanta coisa, meu irmão, que contraria a palavra de Deus. As mulheres hoje não são aquelas mulheres que dizem a palavra de Deus, até mulheres que estão na igreja, às vezes não procede conforme a palavra de Deus manda. Irmão, você não está em obediência à palavra do Senhor, entendeu? Então creio que obedeça, minha irmãzinha, obedece, faz o que Deus manda. Se você quer honra, bênção, fundamentos eternos e o principal de tudo, a vida eterna. Então você, irmãozinho, que está seguindo o seu próprio caminho, a sua vontade, esse não é o caminho. Esse é um caminho que te faz fazer tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Não converta, muda a sua rota, muda a sua direção, volte para o Senhor, obedeça a palavra do Senhor, faz aquilo que Ele manda, meu irmão, porque o final é glorioso. Deus honrou José, Deus honrou Davi, Deus honrou Abraão, Deus honrou Paulo e tem honrado tantos outros que estão obedecendo. Não se iluda com o que o mundo coloca, meu irmão. O mundo vai tentar transformar em normal tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor. Observa, medita nas Escrituras, meu irmão. Cada vez que eu olho assim, eu paro para meditar nas Escrituras. Hoje mesmo eu estava meditando lá no princípiozinho, lá, a mulher segundo a ordem do Senhor e a mulher moderna de hoje, sabe? Tá mudando tudo, meu irmão. Então, tá se mudando tudo. Mas se eu e você queremos verdadeiramente
a glória de Deus, as bênçãos de Deus, os fundamentos eternos, a vida eterna, precisamos obedecer. Ainda que a gente tenha que andar na contramão do mundo, ser chamado de louco, fundamentalista, homofóbico, tudo que louco e por aí vai, vamos chamar de tudo. Mas o próprio Salvador, ele hoje foi chamado até de travesti. Olha só, meu. Olha como é que o pessoal não tem nenhum respeito com o Altíssimo, né? Então, meu irmão, obedece. Obedece, meu. Obedece, a obediência é a chave da vitória. Essa palavrinha que eu gostaria de compartilhar com você, sabe? Fica na paz, que Deus abençoe você e a sua família. A obediência que realmente atrai a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Existe uma passagem tão tremenda que tem um servo do Senhor que Enéas, deixa eu confirmar aqui, Enéas, Atos dos Apóstolos, ele obedeceu a Deus e não fala muito da vida dele, mas ele em obediência ao Senhor, deixa eu confirmar aqui, Ananias é outro, Enéas está lá em Atos dos Apóstolos, Pedro que cura, Ananias aqui em obediência a Deus. Saulo, que a gente estava falando de Paulo, Saulo teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ficou cego, foi para a casa de Simão, lá o curtidor, ali Simão, e ali o Ananias, né, o discípulo de Cristo, recebe uma ordem de ir e ungir, curar a vista de Saulo, sabe, e batizá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele, temeroso, né, porque a princípio Paulo, que era Saulo, era um perseguidor da igreja, era um cara cruel, mau, aqueles religiosos fanáticos que se vê aí em nações aí, matam cristãos. Hoje, até no Brasil tem esses religiosos aí que fazem isso. Tem, eu sou testemunha disso, tem. Esses caras são cruéis, armam de tudo, até para você te induzir ao pecado. Hoje tem religioso tipo Saulo, tajado de bom moço, mas são cruéis. Então Ananias, com medo do Saulo, né? Pô, Senhor, mas esse homem é isso, é aquilo, faz, acontece, ele veio com ordem para fazer acontecer. Vai, Deus mandou. E o Senhor fala, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido, né? Um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer e padecer pelo meu nome. Aí Ananias vai lá, entrando, unge, restaura a vista dele, batiza. Nunca mais se ouviu falar de Ananias. Mas olha só, Paulo só foi o que foi por causa de Ananias. Então, às vezes, uma atitude de obediência que você faz vai gerar uma consequência tremenda no mundo espiritual. Ananias, em obediência à palavra do Senhor, foi lá, mesmo com receio, né, devido à pessoa que Saulo era, né, que Paulo era antes de se converter verdadeiramente a Deus, com receio, mas em obediência foi lá, ungiu, restaurou a vista de Paulo, o batizou em nome de Jesus. E olha a consequência que gerou essa obediência, sabe, para Ananias. Olha quantas vidas foram salvas através de Paulo, quantas pessoas se converteram a Deus por causa de Paulo. Mas quem deu a bênção ali para Paulo se tornar aquilo que Deus já tinha separado para ele ser, né? Foi Ananias. Então uma simples atitude de obediência vai gerar muitas bênçãos lá na frente. Então toda atitude de obediência que você tomamos em amor a Deus, em amor à sua palavra, deixando às vezes, relevando maldade, perdoando, adorando, abençoando, lá na frente vai gerar bênção. Sabe, essa palavra que eu gostaria de deixar para você. O que Deus fez na vida de Davi, Deus queria fazer o quê? Na vida de Saul, mas ele começou o quê? Errando lá atrás, em 1 Samuel 13, 8 ali ao 14 fala, ele se precipitando, então ali ele já começou a perder o reinado eternamente.
mas continuava como rei, já começou perdendo ali. Aí depois Deus dá outra ordem, ele vai lá, e é sempre assim, Deus fala uma coisa, a gente não obedece, daqui a pouco Deus fala outra, a gente... Então, meu irmão, por mais que a tua carne berre, o teu eu, mas faça aquilo que Deus está te mandando fazer, porque vai gerar honra, bênção e fundamentos eternos para a vida eterna, fora as bênçãos que virão e te alcançarão nessa terra. A principal é a eternidade. Por isso, assim como o inimigo, ele perdeu a visão, ele se corrompeu na glória, na multidão dos seus comércios, ele quer corromper a mim e corromper a você, com o pecado, com as coisas dessa vida, com tantas coisas, para que venhamos sair do centro da vontade de Deus, não venhamos obedecer a palavra de Deus, e isso automaticamente vai gerar na nossa vida o quê? Maldição, morte eterna. Lembra, eu estava hoje meditando lá no princípio, no livro lá de Gênesis, tu vê, Deus deu uma ordem para Adão. Deus deixou tudo para ele comer, mas Deus, somente essa árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas aí veio a serpente, induzir, é assim que o diabo faz, ele vem tentar nos induzir. Mas não é bem assim não, isso aí não tem nada a ver não. E aí gera o que? Gera o que? O mal na nossa vida, o pecado, as falhas, os erros, a desobediência à palavra do Senhor vai trazer o que? Desonra, maldição e, consequentemente, morte eterna. Então essa palavra que eu gostaria de deixar para você. Então a diferença no mundo espiritual é a obediência à palavra. Se a palavra manda que eu e você venhamos praticar, se a palavra abomina, venhamos abominar. E aqui, essa palavra eu gosto muito, aqui na Epístola de João, né, do 3 e o 8, fala assim, daqueles que obedecem e não obedecem, né? Aquele que não obedece, que pratica o pecado, ele se torna filho do diabo. Quando você erra o alvo, nós, tipo assim, abdicamos da paternidade de Deus e abraçamos, nós somos adotados pelo diabo. Então eu sei que hoje isso é uma pregação meia louca para os nossos dias, e vai totalmente na contramão daquilo que todo mundo quer ouvir, que eu quero ouvir, só bênção, só vitória, mas é obediência, meu irmão. É obediência que faz a palavra. Ainda que você tenha prejuízo nessa terra, como José, e obediência a Deus, infidelidade ali ao seu patrão, ele foi prejudicado, mas lá na frente foi o que? Honrado por Deus, as bênçãos vieram e os fundamentos dele, o que? Estão até hoje aí. Sabe, a história dele está aí eternizada daquilo que ele fez pelo seu povo, pela sua nação. Davi, também um dos maiores reis, Abraão como pai da fé, Paulo como um dos maiores apóstolos. Não falta exemplo para ilustrar exemplos de obediência. Então, meu irmão, a obediência que faz a diferença, obedeça a palavra do Senhor, sabe? Por mais que o mundo hoje aprove tantas coisas, que está se tornando verdade, mas que se vai contrário à palavra do Senhor. Paulo fala que devemos considerar anátema que eu mesmo, um anjo do céu, traga outra coisa que contrarie, sabe, o evangelho de Cristo, seja o que? Anátema. Então a gente pode ser o maior especialista, o teólogo, sei lá, o cara aí, meu irmão, é contrário à palavra do Senhor, não toma para sua vida, não abrace, sabe? Obedeça a palavra do Senhor. A obediência traz honra, bênção e fundamentos. Essa palavra que eu gostaria de deixar para você. Que Deus te abençoe. Meu irmão, obedeça. Sabe, você, irmãzinha, tem que obedecer. Amém? Honrar, se submeter. Essa palavra dói. Se submeter. Tá difícil nesses dias, né? Do empoderamento feminino, mas a palavra de Deus não mudou. Tem que se submeter. Se você não se submeter, você não vai ter a honra de Deus, você não vai ter as bênçãos de Deus, nem os fundamentos eternos que geram a vida eterna na sua vida. Não me leve a mal com essa palavra, não é para ofender ninguém, mas é a palavra que eu
gostaria de compartilhar e creio que é de Deus. É simples, mas é poderosa, porque não é a palavra do Esdras, não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor, a palavra que não volta vazia, a palavra que não cai por terra, porque Deus vela para cumpri-la. Amém? Então a obediência é o que faz a diferença. Amém? Existe até uma palavra, Oséias, para fechar, meu Deus começa a trazer as palavrinhas, não dá vontade de parar. Eu tenho que fechar aí por causa do horário já. Oséias, cadê? Oséias, Joel, Amós, Obadias. Fala que Deus prefere mais que se obedeça. Cadê? Deus prefere a obediência. Oh, meu Deus. Amém, meu irmão. Fica com Deus. Está aqui. Eu vou achar aqui em Oséias essa palavrinha que fala sobre a obediência. Mas para fechar, fica aí com essa palavra. Que Deus abençoe você poderosamente. Você e a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Obediência é o que faz a diferença. Fala assim, ó. Oséias 6:6. Por misericórdia quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas não é o conhecimento só para dizer que venhamos saber. Fala sobre isso. Misericórdia quero. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. A misericórdia triunfa o quê? No juízo, diz a palavra do Senhor. E não um sacrifício, porque hoje as pessoas têm que acha que dar uma oferta, um sacrifício, isso vai iludir a Deus. Não ilude. Saul, a gente começou com Saul. Isso não ilude. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas o conhecimento não é o conhecimento para saber, é para praticar. Esse é o conhecimento que faz a diferença. Eu posso conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não praticar, meu irmão, não vale de nada todo o conhecimento que eu tenho. Os fariseus eram um exemplo disso. Conheciam a lei de có e salteado e foram reprovados até para serem apóstolos do mestre. O único que se salvou porque se converteu foi o Saulo ali. Foi Gamaliel. O Gamaliel era mestre da lei e não foi chamado para ser apóstolo. Eu vi oh, meu Deus, agora tá fugindo aqui. Tu vê que isso não impressiona Deus. O que impressiona o Senhor é a obediência, é a prática daquilo que Ele manda. Amém? Fique com essa palavrinha. Que Deus te abençoe poderosamente, você e a sua família. É a obediência que faz a diferença. Você quer bênção de Deus? Eu também quero. Então, vamos obedecer, meu irmão. Esperar em Deus às vezes é meio difícil. Esperar com paciência, se eu não agir como Esaú, né? Que vai segundo um momento ali. Não, meu irmão, espere com paciência, obedeça aquilo que Deus está mandando, que no tempo certo a vitória virá, a honra virá, as bênçãos virá, e aquilo que fundamenta a sua vida para a vida eterna, cada dia mais se consolidará na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fica na paz aí, fica com Deus. Tenha um ótimo dia aí. Que Deus te abençoe poderosamente você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz.